Portugal, uma nação de poetas e navegadores onde o passado e o presente se entrelaçam em história e modernidade. Terra de Camões, Pessoa e Saramago, cujos versos e prosas ecoam pelas ruelas de paralelepípedos de Lisboa e Porto, e pelas verdejantes colinas que se estendem do Minho ao Algarve. Este pequeno país à beira do Atlântico, que já foi uma potência marítima a desbravar mares nunca dantes navegados, hoje encanta o mundo com suas tradições seculares, arquitetura deslumbrante, praias douradas e uma gastronomia de dar água na boca. Portugal é um tesouro da Europa, esperando para ser descoberto e apreciado. Portugal é o país mais antigo da Europa, com fronteiras inalteradas. Suas fronteiras atuais foram definidas no ano de 1297, com a assinatura do Tratado de Alcanizes entre Dom Dinis de Portugal e Fernando IV de Castela. A Livraria Bertrand, em Lisboa, fundada em 1732, é oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como a livraria mais antiga do mundo ainda em operação, um verdadeiro santuário para os amantes dos livros. O Palácio Nacional de Mafra, imponente edificação barroca do século XVIII, abriga a biblioteca mais rica do país, com mais de 36 mil volumes raros, incluindo a famosa primeira edição de Os Lusíadas de Camões, publicada em 1572. O mundo deve a Portugal a popularização de algumas iguarias, como as laranjas, trazidas da China pelos portugueses no século XVI, o chá preto, introduzido na Europa pelos portugueses, e a tempura japonesa, inspirada na técnica de fritura dos jesuítas portugueses. O vinho do Porto, um dos vinhos mais apreciados globalmente, só pode ostentar esse nome se for produzido exclusivamente no Vale do Rio Douro, no norte de Portugal. Uma combinação perfeita de tradição e arte. Fado, a melancólica canção urbana de Portugal, foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2011. As melodias tocantes e letras poéticas do fado expressam a saudade, um sentimento tipicamente português de nostalgia e anseio. Principais destinos turísticos. Número 1. Parque Nacional da Peneda Gerês. Localizado no extremo norte de Portugal, na fronteira com a Espanha, o Parque Nacional da Peneda Gerês é uma verdadeira joia natural e o único parque nacional do país. Com uma área de cerca de 70 mil hectares, o parque oferece paisagens deslumbrantes de montanhas imponentes, vales profundos, rios cristalinos e cachoeiras espetaculares. A região é um paraíso para os amantes da natureza e das atividades ao ar livre. Os visitantes podem desfrutar de inúmeras trilhas de caminhada, desde passeios tranquilos a trilhas mais desafiadoras, que levam a miradouros com vistas de tirar o fôlego. O parque também é um local privilegiado para a observação da vida selvagem, com uma grande variedade de fauna e flora, incluindo espécies raras como o lobo ibérico e o garrano, um cavalo selvagem nativo da região. Além disso, as águas límpidas dos rios e cascatas do parque criam piscinas naturais perfeitas para um mergulho refrescante nos dias quentes de verão. Vilas pitorescas como Lindoso, Soajo e Castro Laboreiro, com suas tradições ancestrais e arquitetura única, completam a experiência inesquecível do Parque Nacional da Peneda Gerês. Número 2. Marvão empoleirada no topo de uma colina na região do Alentejo, perto da fronteira com a Espanha. Marvão é uma encantadora vila medieval que parece ter sido congelada no tempo. Suas ruelas de paralelepípedos, casas caiadas de branco e o imponente castelo que coroa a colina criam uma atmosfera de conto de fadas. O Castelo de Marvão, que data do século IX, oferece vistas panorâmicas de tirar o fôlego da região circundante.
Do alto de suas muralhas, os visitantes podem contemplar a vastidão das planícies do Alentejo e as montanhas da Serra de São Mamede. Dentro das muralhas, encontra-se a Igreja de Santa Maria, um belo exemplo da arquitetura gótica. Marvão também é conhecida por seu festival anual de música, o Festival Internacional de Música de Marvão, que atrai artistas e amantes da música clássica de todo o mundo. Durante o festival, as ruas e monumentos históricos da vila se transformam em palcos para concertos inesquecíveis. Número 3. Berlengas. A cerca de 10 quilômetros da costa de Peniche, na região central de Portugal, encontra-se o arquipélago das Berlengas, um grupo de ilhas rochosas que abrigam uma reserva natural de beleza selvagem. A ilha principal, a Berlenga Grande, é a única habitada e acessível aos visitantes. As berlengas são um santuário para a vida marinha e aves marinhas. Suas águas cristalinas abrigam uma grande variedade de peixes, moluscos e quinidários, tornando-as um destino popular para mergulho e snorkel. Nas encostas rochosas das ilhas, milhares de aves marinhas, como o ganso-patola e a gaivota de patas amarelas, encontram refúgio para nidificação. Uma das principais atrações das Berlengas é o farol do Duque de Bragança, construído no século XVI. Os visitantes podem subir os 139 degraus até o topo do farol para apreciar vistas deslumbrantes do arquipélago e do oceano. Passeios de barco ao redor das ilhas são uma ótima maneira de explorar as grutas marítimas e praias escondidas deste tesouro natural. Número 4. Tomar. No coração de Portugal, a cidade de Tomar guarda um legado fascinante como antiga sede da lendária Ordem dos Templários. Seu principal marco é o grandioso Convento de Cristo, um magnífico exemplo da arquitetura gótica e manuelina que reflete o poder e a riqueza da ordem. Construído no século XII, o convento passou por várias fases de construção e ampliação ao longo dos séculos. Seu claustro principal, o claustro de D. João III, é uma obra-prima do estilo manuelino, com detalhes esculturais que mesclam elementos góticos, renascentistas e mouriscos. A janela do capítulo, conhecida como Janela Manuelina, é um dos exemplos mais impressionantes desse estilo. Tomar também é famosa pela sua Festa dos Tabuleiros, uma celebração única que acontece a cada 4 anos. Durante a festa, as mulheres da cidade desfilam pelas ruas carregando na cabeça enormes tabuleiros decorados com pães, flores e espigas de trigo, criando um espetáculo visual deslumbrante. Número 5. Douro Valley. Localizado no norte de Portugal, o Vale do Douro é uma região de beleza natural extraordinária, conhecida mundialmente pela produção do famoso vinho do Porto. As paisagens deslumbrantes do vale são caracterizadas por colinas cobertas de vinhedos em terraços que se estendem até as margens do Rio Douro. Uma das melhores maneiras de apreciar a beleza do Vale do Douro é fazer um passeio de barco pelo rio. Os cruzeiros fluviais oferecem vistas panorâmicas de tirar o fôlego das vinhas em Socalcos, das quintas centenárias e das pequenas aldeias pitorescas que pontilham as margens do rio. Muitas das quintas vinícolas da região abrem suas portas aos visitantes para degustações de vinhos, tours e até mesmo estadias em alojamentos charmosos. Algumas das quintas mais famosas incluem a Quinta do Valado, a Quinta do Crasto e a Quinta da Pacheca, onde os hóspedes podem dormir em enormes barris de vinho convertidos em acomodações. O Vale do Douro também é um tesouro de patrimônio cultural, com sítios históricos como o Mosteiro de São João de Tarouca e a cidade de Lamego, com sua imponente escadaria barroca que leva a Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Uma visita ao Douro Valley é uma experiência completa para os sentidos, combinando paisagens deslumbrantes, sabores requintados e uma rica herança cultural. Número 6. Açores. O arquipélago dos Açores, localizado no meio do Oceano Atlântico, é um verdadeiro paraíso natural. Composto por 9 ilhas vulcânicas, os Açores oferecem paisagens deslumbrantes de montanhas verdejantes, lagos crateras cristalinos, géiseres fumegantes e praias de areia preta.
São Miguel, a maior ilha, é famosa por suas lagoas das 7 cidades e do fogo, enquanto a Ilha do Pico abriga o ponto mais alto de Portugal, a Montanha do Pico. Os Açores são um destino ideal para atividades ao ar livre, como caminhadas, observação de baleias, mergulho e banhos em piscinas geotermais. Você está gostando do vídeo? Se sim, não se esqueça de deixar o like e comentar aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas e contribui muito para o crescimento do canal GeoCuriosidades. Vamos juntos espalhar mais curiosidades pelo mundo. Número 7. Óbidos é uma encantadora vila medieval localizada a cerca de 1 hora ao norte de Lisboa. Cercada por imponentes muralhas do castelo, a vila é um labirinto de ruas estreitas de paralelepípedos, casas caiadas de branco decoradas com flores coloridas e pequenas praças charmosas. O Castelo de Óbidos, que data do século XII, oferece vistas panorâmicas da vila e da paisagem circundante. Óbidos também é famosa por sua ginja, um licor de cereja servido em copos de chocolate. O Festival Internacional de Chocolate de Óbidos atrai milhares de visitantes todos os anos. Número 8. Madeira. A Ilha da Madeira, localizada no Oceano Atlântico ao largo da costa noroeste da África, é um oásis subtropical conhecido por suas deslumbrantes paisagens montanhosas, exuberante vegetação e clima ameno o ano todo. A capital, Funchal, é famosa por seu belo jardim botânico, o Mercado dos Lavradores colorido e a animada zona portuária. A ilha oferece uma variedade de atividades, desde caminhadas pelos vales e levadas, canais de irrigação, até passeios de teleférico para apreciar as vistas panorâmicas. A Madeira também é conhecida por seu vinho único e pela espetacular exibição de fogos de artifício do Ano Novo. Número 9. Lisboa. Lisboa, a vibrante capital de Portugal, é uma cidade que cativa os visitantes com seu charme histórico, arquitetura deslumbrante e animada vida cultural. Dos bairros pitorescos como o Alfama e Bairro Alto, as imponentes praças como Praça do Comércio e Rócio, Lisboa é um tesouro a ser explorado. Os destaques incluem o Castelo de São Jorge, com vistas panorâmicas da cidade, o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém, obras-primas da arquitetura manuelina, e o Museu Nacional do Azulejo, que celebra a arte tradicional dos azulejos. Não perca um passeio no Elétrico 28 e prove as deliciosas iguarias locais, como o pastel de nata e o bacalhau à Brás. Número 10. Coimbra, localizada no centro de Portugal, é uma cidade histórica famosa por sua prestigiada universidade, uma das mais antigas da Europa. A Universidade de Coimbra, fundada em 1290, é o coração da cidade, com sua impressionante biblioteca joanina, capela barroca e sala dos capelos. Outros destaques incluem a Sé Velha, uma majestosa catedral românica, e o Mosteiro de Santa Clara a Nova, onde se encontra o túmulo da Rainha Santa Isabel. Coimbra também é conhecida pela sua tradição do Fado de Coimbra, um estilo único de música portuguesa cantado exclusivamente por homens. Um passeio pelas ruas estreitas e escadarias do bairro medieval de Almedina é uma viagem encantadora ao passado. Número 11. Algarve. O Algarve, localizado no extremo sul de Portugal, é uma região de praias deslumbrantes, vilas pitorescas e campos de golfe de classe mundial. Com mais de 200 quilômetros de costa atlântica, o Algarve oferece uma variedade de praias para todos os gostos, desde extensas faixas de areia dourada até enseadas isoladas cercadas por falésias calcárias. As cidades costeiras de Lagos, Albufeira e Tavira são populares entre os turistas, com suas charmosas ruas de paralelepípedos, restaurantes de frutos do mar e animada vida noturna. O Algarve também é um paraíso para os golfistas, com dezenas de campos de golfe de alta qualidade projetados por alguns dos melhores arquitetos do mundo. Número 12. Guimarães.
Conhecida como o berço de Portugal, Guimarães é uma cidade histórica no norte do país, onde nasceu o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. O Centro Histórico de Guimarães, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, é um labirinto de ruas medievais, praças charmosas e casas senhoriais do século XVI. O imponente Castelo de Guimarães, construído no século X, oferece uma visão fascinante da história da cidade e do país. Outro destaque é o Paço dos Duques de Bragança, um palácio do século XV que combina estilos gótico e renascentista. Guimarães também é famosa pela sua tradicional culinária minhota, com pratos como o caldo verde e o bacalhau à Braga. Número 13. Faro, a capital da região do Algarve, é uma cidade histórica com uma atmosfera descontraída e um rico patrimônio cultural. A cidade velha de Faro, cercada por antigas muralhas mouras, é um labirinto de ruas estreitas, praças sombreadas e igrejas antigas. A Sé de Faro, uma catedral que combina estilos gótico, renascentista e barroco, é um dos principais marcos da cidade. Faro também é famosa por suas praias de areia dourada e pela Ria Formosa, um parque natural de 60 quilômetros de extensão com ilhas barreira, lagoas e uma grande variedade de vida selvagem. Número 14. Sintra. Localizada a apenas 30 minutos de Lisboa, Sintra é uma vila de contos de fadas conhecida por seus deslumbrantes palácios e castelos. O Palácio Nacional da Pena, um extravagante palácio romântico do século XIX, é o cartão postal de Sintra, com sua mistura eclética de estilos arquitetônicos e jardins exuberantes. Outros destaques incluem o misterioso Castelo dos Mouros, a impressionante Quinta da Regaleira e o elegante Palácio de Monserrate. As colinas de Sintra também são um paraíso para caminhadas, com trilhas que levam a vistas deslumbrantes da paisagem circundante. Número 15. Porto. A segunda maior cidade de Portugal, é uma joia urbana com uma rica história, arquitetura deslumbrante e uma vibrante cena cultural. Localizada nas margens do Rio Douro, a cidade é famosa por seu vinho do Porto, produzido nas vilas vizinhas de Vila Nova de Gaia. Os destaques arquitetônicos incluem a Torre dos Clérigos, a Igreja de São Francisco e a impressionante Livraria Lelo, considerada uma das livrarias mais bonitas do mundo. Um passeio pelo charmoso bairro da Ribeira, com suas coloridas casas à beira do rio, é imperdível. Não deixe de experimentar as delícias locais, como a francesinha, um sanduíche recheado com carnes e coberto com molho de cerveja e queijo derretido. Número 16. Aveiro. Apelidada de Veneza de Portugal, devido aos seus pitorescos canais, Aveiro é uma encantadora cidade costeira no centro do país. Os coloridos barcos moliceiros, antes usados para colher algas, agora levam os turistas em passeios pelos canais da cidade, passando por elegantes edifícios. Não perca a visita ao Museu de Aveiro, localizado no antigo Convento de Jesus, que abriga o túmulo da Princesa Santa Joana e uma impressionante coleção de arte sacra. Número 17. Braga, localizada no norte de Portugal, é uma das cidades mais antigas do país e um importante centro religioso. A imponente Sé de Braga, uma catedral românica com adições barrocas, domina o centro histórico da cidade. Outro destaque é o Santuário do Bom Jesus do Monte, um impressionante complexo barroco com uma monumental escadaria em zigue-zague. Braga também é conhecida pela sua animada vida estudantil, graças à Universidade do Minho, e pelo seu delicioso presunto, considerado um dos melhores do país. Durante a Semana Santa, a cidade se transforma com as procissões da Páscoa, atraindo milhares de visitantes. Número 18. Nazaré, uma pitoresca vila piscatória no centro de Portugal, ganhou fama internacional por suas gigantescas ondas que atraem surfistas de todo o mundo. A Praia do Norte, localizada a norte da vila, é o palco de alguns dos maiores recordes mundiais de surf, com ondas que podem chegar a incríveis 30 metros de altura. Além das suas praias, Nazaré encanta os visitantes com suas tradições piscatórias ainda vivas.
As mulheres da vila, conhecidas como nazarenas, usam saias coloridas e vendem peixe seco nas ruas. O Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, localizado no topo de um promontório com vistas deslumbrantes, é um importante local de peregrinação. Número 19. Cascais. Uma elegante cidade costeira a apenas 30 minutos de Lisboa, é um popular destino de férias para os lisboetas e turistas. Antes uma vila piscatória, Cascais transformou-se em um sofisticado resort, com suas praias de areia dourada, marina movimentada e charmosas ruas de paralelepípedos repletas de boutiques, restaurantes e cafés. Os destaques incluem a Cidadela de Cascais, uma fortaleza do século XV que abriga um centro cultural e um hostel de luxo, e a Casa das Histórias Paula Rego, um museu dedicado à obra da aclamada artista portuguesa. Cascais também é um paraíso para os amantes de esportes aquáticos, com excelentes condições para surf, windsurf e vela. Número 20. Évora, localizada na região do Alentejo, é uma cidade-museu com um rico patrimônio histórico e cultural. O Centro Histórico de Évora, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, é um labirinto de ruas estreitas, praças sombreadas e imponentes monumentos que remontam à época romana e medieval. O Templo Romano de Évora, também conhecido como Templo de Diana, é um dos principais marcos da cidade, com suas imponentes colunas coríntias. Outro destaque é a Capela dos Ossos, uma macabra capela do século XVI decorada com os ossos de cerca de 5.000 pessoas. Portugal, este pequeno grande país à beira do Atlântico, é verdadeiramente um tesouro a ser descoberto. Dos picos majestosos da Serra da Estrela, às praias douradas do Algarve, das vinhas em socalcos do Douro aos lagos vulcânicos dos Açores, a diversidade de paisagens e experiências que Portugal oferece é simplesmente deslumbrante. Mas Portugal é muito mais do que sua beleza natural. É um país com uma história rica e fascinante que se reflete em cada castelo medieval, cada palácio, cada igreja coberta de azulejos. De Lisboa a Porto, de Coimbra a Évora, as cidades portuguesas são verdadeiros museus a céu aberto, onde as memórias de reis, navegadores e artistas ecoam a cada esquina. E o que dizer da alma portuguesa? Ela está presente na melancolia do fado, no fervor das festas populares, na hospitalidade calorosa do povo. Está no sabor de um autêntico pastel de nata, no aroma de um bom vinho do Porto, na alegria de uma conversa entre amigos à mesa de um café. Através das imagens e histórias apresentadas, espero ter proporcionado uma viagem virtual por este fascinante país. Mas nada se compara à experiência de pisar no solo português, de sentir o vento no rosto no alto da Torre de Belém, de se perder nas ruelas de Alfama, de mergulhar nas águas cristalinas do Algarve. Portugal é um país que cativa, um país que, uma vez visitado, deixa uma marca na alma. Espero que estas maravilhas tenham despertado em você o desejo de descobrir Portugal com seus próprios olhos, de criar suas próprias memórias neste canto mágico da Europa. Até o próximo vídeo.